momentos, e prosseguiu: o campo, portanto, na família, é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Vivendo o clima da jogatina, o nosso irmão foi vítima de entidades infelizes que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família em libertação da obsessão cruel de que padecem muitos dos seus membros, provocariam escândalo e esmagariam de dor a Senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia em clima de belicosidades. Depois nos atingiriam, também, emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário que a espreitava, esperando, e incorporou-a, inconsequente. Dando maior ênfase ao ensinamento, continuou: como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso, o simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que se lhe vinculava. Em processos obsessivos quais o de Mariana, há sempre uma mediunidade latente que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam, sendo necessário educar, disciplinar, instruir o médium para que este adquira os recursos que o capacitem à defesa própria, aos cuidados contra ciladas bem urdidas de outros espíritos infelizes ou levianos, enfim, que preparem o ceareiro em potencial para o labor na gleba imensa do Cristo, na qual escasseiam, ainda agora, trabalhadores diligentes e devotados. Quanto à agressão de que parecia que eu seria vítima, não vi razões para preocupar-me. Em tarefa do Cristo, conquanto às minhas imensas imperfeições, confio nele. Além disso, quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo o mal. Chegaremos ao local de despedida. Apertamo-nos as mãos e separamo-nos. No dia imediato, retornamos ao lar dos Soares, à noite, e fomos informados de que o chefe da família estava com excelentes possibilidades de recuperação, embora Dona Rosa, acabrunhada, se referisse ao estado espiritual e moral do esposo como dos mais lastimáveis. Dissera-lhe, ele, que logo recuperasse a saúde saberia desforçar-se do agressor. Pouco se lidava com o que ocorresse consigo mesmo, mas lavaria em sangue o seu nome, a sua honra. Retornara, pois, do nosocômio, inquieta, aflita, confiando na providência divina que saberia encontrar solução justa para caso tão complexo. A veneranda senhora definhava, e seu rosto sulcado pela dor inspirava-nos profunda piedade fraternal. Carinhosamente estimulada por Petitinga, de suas mãos recebeu a transfusão de abundante energia refazente, pelo recurso do passe. Não padeciam dúvidas de que, vendo fracassados os seus planos de desdita, eliminando a vida física do Sr. Mateus, os fascínoras espirituais estavam a atormentá-lo, gerando as raízes perigosas do ódio, em cujas malhas, imprevidente e leviano, se emaranhava. Perturbado, seria presa mais fácil ainda para uma tragédia imprevisível, após a recuperação da saúde. No domingo imediato, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana, verificamos mais uma vez as artimanhas de que se fazem objeto os espíritos trevosos. Petitinga assomara à tribuna doutrinária e pregava. A sua palavra harmoniosa vibrava em tons de consolo, reportando-se ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, a excelente mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux, em 1862. O recinto estava saturado de emoções superiores e algumas pessoas tinham os olhos coroados de lágrimas. Num intervalo natural da explicação, conhecido senhor de respeitável família local, obsesso contumaz, adentrou-se pela sala pública da sessão e, com o semblante fortemente congesto, avançou na direção da tribuna, ruidosamente, e bradou, referindo-se a Petitinga: hipócrita! Quem és para pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo, que ocultas dos que te escutam? Dize. Todos fomos dominados por estranho constrangimento e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório.
Petitinga, empalidecendo, levantou os olhos claros e transparentes, fitou o arrogante obsessor que tomara a boca do atormentado cavalheiro, e respondeu, humilde: tens toda a razão e eu o reconheço. O tema em pauta, hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas não tivadas covardemente descarregou o infeliz opositor. Refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas a verdade, e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O assombro colocava-nos em estupor. Indubitavelmente, a entidade loquaz e enferma desejava criar condições de suspeição quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. De fé inquebrantável, no entanto, e sereno, o lecionador da doutrina espírita, sem trair na voz as emoções que o visitavam, esclareceu, com tocante sentimento da mais pura humildade: irmãos, o amigo espiritual tem toda a razão e não me posso furtar ao dever de necessários quão inadiáveis esclarecimentos. Ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros, prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na uma para servir melhor ao Senhor, tentando, cada dia, aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu, na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça escasseiam obreiros, não o farei nunca. Elegi, desde há muito, a desencarnação no grabato da aflição superlativa e do abandono total, fiel, no entanto, à luta redentora que me facultava a doutrina de Jesus, a partida para o mundo da consciência livre, cercado de carinho e conforto, ternura e compreensão, longe, porém, do serviço libertador. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes, a ser ocioso buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores, a posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz, vasilhame mundo, aromatizo-me ao leve rocio do perfume da fé, espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. O auditório, compungido e emocionado, atendido por vibrações superiores, chorava comovido, e lágrimas transparentes adornavam a face do servidor do Cristo, rutilando singularmente naquela manhã de sol. Inesperadamente, o perturbador espiritual arrojou ao assoalho seu instrumento, e, dominado por cruel emotividade, bradou: perdoa-me, tu. A tua humildade vence-me a braveza, velhinho bom. Deus, meu. Deus, meu. Blasfemo. O ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou. Tudo mentira, mendacidade inditosa, a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor e, falando-lhe bondosamente, envolveu o médium com gesto de carinho, convidando-o a sentar-se. Perdoe-nos o Senhor de nossas vidas, falou em discreto pranto. E levantando a voz, rogou: oremos todos a Jesus, pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Raras vezes na vida física presenciar a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudéssemos transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Retornando à calma, o médium, ignorando o que se passara, teve um gesto de espanto por encontrar-se ali. Esclarecido em poucas palavras pelo pregador, este retornou à tribuna, e como se nada houvera ocorrido deu curso à preleção.
À hora regulamentar, os trabalhos foram encerrados, enquanto a cidade, lá fora, cheia de sons e músicas do dia e da faina dos homens, se deixava inundar da luz do sol. 12 Desobsessão e responsabilidade. As lutas prosseguiram contínuas e intensas. Amparados, todavia, pela misericórdia divina, empenhávamo-nos, igualmente, em corresponder à confiança da espiritualidade superior. Certo é que o carvalho enrija a fibra sob as agressões da tempestade. Também, nós outros, fortificávamo-nos na fé e no entusiasmo à medida que se multiplicavam os convites à árdua batalha da fidelidade ao dever espontaneamente assumido. Aqui era o irromper das paixões demoradamente subordinadas à vontade tentando o desequilíbrio, ali eram as investidas da violência, através de pessoas irresponsáveis, que se faziam dóceis instrumentos dos espíritos infelizes, parentes invigilantes e perturbados atiçando rebeldia, almas afeiçoadas pelos estreitos laços do matrimônio, inconsequentes, ensejando redobrada aflição, feridos pelas farpas do ciúme, da ira e da insensatez, transformando-se em algozes brutais. Resistindo quanto nos facultavam as forças, inspirados e socorridos como estávamos, sentíamos, simultaneamente, a rara felicidade de nos encontrarmos nos campos da fé redentora. Evocávamos os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e exultávamos. Se agora a arena desaparecera dos sítios em que tinha sua construção, estenderá limites, porém, partindo do mundo interior de cada um até as longes partes do pensamento. Ontem, o holocausto e o martírio público eram estímulo ao prosseguimento, e o sangue derramado se convertia em adubo nas raízes da fé nascente. Agora, não. Os testemunhos deveriam ser silenciosos, na cruz da abnegação e da renúncia, fora dos grandes espetáculos. Transcorriam os dias sem outras alterações, quando, no trabalho habitual de intercâmbio mediúnico, Saturnino elucidou que o irmão Glaucus viria à incorporação pelo médium Moraes, para instruções valiosas. Saudando-nos em nome do Senhor, o nobre instrutor, de imediato, considerou, conforme estão informados os caros amigos, o nosso irmão Teofrastus tem sido hóspede querido desta casa. Desde as entrevistas que mantivemos, ora no anfiteatro, ora no lazareto em que se encontra a Henriette Maria e aqui mesmo, recolheu-se o antigo mago de Rouen a meditações muito profundas e arrependimento perfeitamente compreensível. Despertar para a verdade é, também, nascer para a responsabilidade. Conhecer o bem significa renunciar ao erro. O cego, que se demora sem o contágio da visão por longos anos, ao despertar em manhã de formoso dia, sente a ardência da luz e experimenta o sofrimento que a claridade lhe produz, refaz o caminho pela noite tormentosa e padece, embora embriagado de luminosidade. Identificar-se com a vida abundante pode parecer embate fácil, perseverar, no entanto, na comunhão com a vida maior representa esforço sacrificial e continuado contra a aclimatação em que se vivia. Nesse sentido, o mestre sempre fora incisivo e conciso, não voltes a pecar para que te não aconteça algo pior, enunciava ele aos recém-curados. Um intervalo natural na exposição do amigo espiritual se fez espontâneo. E prosseguindo, clarificou, marcado pela revolta que o consumia, lentamente, nesse largo período de tempo, desde a arbitrária punição pela fogueira, de que foi vítima, nosso amigo acalentou na mente a chama da vingança, buscando, implacável, aqueles que foram os responsáveis pelo seu sofrimento. Como, porém, o ódio enseguece e oblitera as fontes da razão, não conseguiu identificar exatamente aquele que tramou a infame tragédia, vindo a encontrá-lo só agora, em situação ainda mais inditosa do que a sua. Conservou, no entanto, do cristianismo, a concepção infeliz que lhe deram seus atormentadores, dos que se locupletam à sombra da fé para usufruírem benefícios pessoais, dos que têm nos lábios mel e no coração ácido terrível, dos pastores que devoram as ovelhas, e das ovelhas que são, em última análise, lobos disfarçados de ovelhas. A doçura do amor de Jesus foi-lhe apresentada entre labaredas que lhe lamberam as carnes e em fumo que o asfixiou até a morte. Ante a adulteração dos ensinos do Mestre, conforme lhe chegaram nos dias da ignorância medieva, conserva até hoje aversão pelo nome do Cristo e pela doutrina que ele nos legou.
Invigilante, tornou-se calceta de si mesmo, atormentado pela ausência de lume no velador da paz, sem combustível de esperança, fez-se todo suspeita, arrogância, inquietação, conquanto o cansaço do mal empreendido por largo espaço e o receio de que já lhe esgotavam as forças para prosseguir. Colhido nas malhas dos atos reprocháveis, acredita-se novamente vítima das circunstâncias. Ignorando que os nossos atos nos elegem vítimas ou algozes de nós mesmos, e que, por mais cruel seja nossa atuação, não fugimos ao nosso destino de felicidade, mais hoje ou mais tarde. Soou para ele o momento da redenção necessária e difícil, que já começa, porém. Imenso trajeto o espera, longo mergulho na carne sofredora o aguarda a benefício dele mesmo. Depois de breves instantes de expressivo silêncio, prosseguiu, enquanto se dispõe em definitivo à renovação espiritual, já que nos não cabe constrangê-lo sob qualquer pretexto ou circunstância, a fim de ser recambiado para recinto próprio em nossa esfera, onde se deverá preparar para as lutas da sublimação futura, observa as tarefas que aqui se desdobram, a atuação dos cristãos novos. A conduta real que se deriva da fé raciocinada, o nível de amor inspirado no amor do Cristo. Acompanhe as operações socorristas dirigidas aos sofredores de ambos os planos da vida, que aqui vêm trazidos, e, sobretudo, com a nossa assistência afetuosa, segue os lidadores da fé, servidores da semeação evangélica e os médiuns trabalhadores para sentir se os ensinamentos nesta casa ministrados são aplicados na conduta diária pelos que os administram. Verifica a forma pela qual se comportam os espíritas sob a constrição do testemunho e da prova, da perturbação e da dor, confirmando pelos atos a sua identificação com o Cristo. Temos-lhe ensejado o conhecimento do ministério da fraternidade desenvolvido pelo nosso templo, de modo a facultar-lhe o conhecimento do vero cristianismo, em face das ideias que cultivou e nutriu em torno da religião de que foi vítima no passado. Embora conhecedor dos objetivos do Espiritismo, habituado como se encontrava às restrições que mantinha quanto à dignidade humana, conhecedor das fraquezas do caráter das criaturas, deixou-se arrastar pelos próprios conceitos, enveredando nos meandros das suspeitas e das desconsiderações as mais nobres florações da fé sob qualquer designação. Apesar disso, a débil chama da fé natural, da necessidade de uma sua religação com a verdade, realizava o seu mister, deixando, não poucas vezes, receoso quanto ao futuro, ansioso sobre o porvir. Vivendo a esfera imortal, de cujas realidades não podia duvidar nem fugir, acompanhando processos diários de reencarnação e desencarnação, temia ser colhido pelas teias da lei superior, desarmado para a consciência de si mesmo, emaranhado quanto se encontrava na trama do desgoverno íntimo pelo ódio. Novamente o amigo espiritual, desejoso de resumir um destino numa narração breve, deixando traduzir a comiseração de que se via possuído, ante o inditoso espírito, aduziu: Teofrastos, nosso irmão, necessitado de nosso auxílio, auxílio que nos vem do alto é, também, lição viva para todos. Nenhum de nós está isento de ser vítima de circunstâncias que tais, derrapando nos abismos do desespero e da alucinação, através de cuja queda poderemos retardar em demasia o nosso progresso, a nossa dita. Muito justo que vejamos nele o nosso passado ou o que poderia ser o nosso presente, caso não tivéssemos, aquinhoados como fomos, sabido receber e aceitar o convite de Jesus, nosso amigo e mestre. Desse modo, a nossa, particularmente a vossa responsabilidade é muito grande, em face da conduta que devemos viver, de forma a que a nossa mensagem lhe fale ao espírito atormentado com a excelente linguagem do amor do Cristo aplicado aos nossos atos. Testemunha da nossa vivência evangélica, incorporará as lições ouvidas e vistas ao patrimônio íntimo, consoante lhes ofereçamos, adquirindo forças ou não para doar-se àquele que nos levanta e ampara, podendo, pelo amor, levantá-lo e ampará-lo, também. Não é inútil que o apóstolo dos gentios nos adverte, através da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, pondo de lado todo o impedimento, e o pecado que se nos apega, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé.
o qual pelo gozo que lhe foi proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Indubitavelmente temos testemunhas ao redor de nós e são muitas, em número superior ao que se pensa, estas, que são os homens, e aquelas que, do mundo espiritual, acompanham o que pensamos, dizemos e fazemos. E reflexionando, com maior ênfase acrescentou, em todo problema de desobsessão há que considerar o espírito sofredor que provoca sofrimento e levar em conta os recursos éticos do doutrinador, ao lado da sua conduta espírita, isto é, sua responsabilidade moral. Conduta e responsabilidade, essas que são essenciais na tarefa de doutrinar, porquanto a instrução que não se faz acompanhar do exemplo não possui a tônica da verdade. Sem dúvida, o mérito do próprio obsidiado, as possibilidades que se lhe podem oferecer com o retorno da saúde, no sentido de libertar-se da obsessão, constituem também pontos favoráveis para desatar o enfermo das amarras com o delito passado, de cuja cobrança o desencarnado se faz infeliz intermediário. Todavia, nas atuais realizações dos templos espíritas que se transformam em hospitais e escolas na Terra para encarnados e desencarnados, a densa população dos ali residentes, do lado de cá, acompanha a lealdade do ensino quando incorporado ou não ao modus vivendi ou modus operandi dos médiuns, dos doutrinadores, dos diretores das casas. Palavras belas e sonantes, conceitos elevados são de fácil aquisição em muitos lugares. A excelência, porém, de uma ideia, de uma convicção, da religião se constata pelo número daqueles que foram modificados, que se transformaram e que se deram à sua realidade. Em todo processo de desobsessão não podemos desconsiderar o concurso do tempo, que nos exige alta dosagem de paciência e perseverança. Aqueles que se propõem ajudar, compreendem a necessidade de criar condições para o desiderato. Assim, portanto, assumem consciente ou inconscientemente significativa responsabilidade espiritual com aqueles que se perturbam reciprocamente nos compromissos infelizes a que se jugulam. Logo surjam os primeiros resultados favoráveis da saúde, não podem nem devem os lidadores do socorro deixar à mercê da insegurança e da distonia psíquica em reequilíbrios que antes estavam esmagados pelas forças dissolventes da perturbação. Despertando para a compreensão dos deveres novos e amplos, impõe-se-nos ajudá-los com carinho de pais ou mestres, ministrando-lhes demoradas lições de fé e instrução contínua, para a manutenção dos requisitos básicos da saúde interior, a fim de que lhes não ocorra uma reincidência mais danosa e mais grave, portanto, do que a anterior. Algumas das entidades afastadas dos seus comensais nem sempre se esclarecem de imediato, ou se conformam com a situação nova. Continuam acompanhando suas antigas vítimas e aguardando oportunidade. Por outro lado, diversos desencarnados responsáveis por obsessões soezes prosseguem requerendo carinhosa assistência, até que se lhes firmem os propósitos superiores e sintonizem com o auxílio dos seus mentores. Qualquer tarefa de desobsessão, portanto, representa a nobre e elevada responsabilidade para todos os que nela se envolvem, requerendo conhecimento doutrinário seguro e vivência cristalina evangélica. Compreendíamos, e confirmávamos que, sem dúvida, o Espiritismo é lição imortalista e que as nossas responsabilidades são, verdadeiramente, muito grandes. Longe, porém, nos encontrávamos de perceber as implicações transcendentais do ensino espírita no dia a dia da nossa jornada à frente dos irmãos desencarnados. Acompanhávamos, pois, as elucidações do mentor, com vivo interesse, por que não dizer, com algum assombro. Muito lógicos, os conceitos penetravam-nos fundo na alma. Depois de breve intervalo, o irmão Glaucus continuou, participando das reuniões caridosas de intercâmbio com os sofredores desencarnados. O nosso amigo aprende a aquilatar o valor do amor, nas operações de toda ordem. Percebe a não violência poderosa do amor, o resultado dos fluidos magnéticos manipulados pelos sentimentos dos que os orientam e, acima de tudo, a magia sublime da presença do Cristo inconsumpto, pelos laços do intercâmbio através da oração. Tem constatado nos serviços entre as duas esferas da vida o resultado da excelência e da fraternidade e eficiência dos métodos da caridade cristã.
De apurado senso de observação e profunda acuidade mental, compreende que nos utilizamos das mesmas técnicas, algumas das quais lhe são familiares, usando as mesmas expressões de energia, aplicadas, porém, com finalidades amplas e diferentes das suas, abastecendo-nos nas fontes inexauríveis do amor divino. Diante dessas descobertas novas realizadas pelo seu espírito, ávido agora de paz íntima, modifica-se-lhe o panorama mental e altera-se-lhe a visão da realidade. Já experimenta a sede da libertação, embora reconheça a necessidade do tributo pesado do ressarcimento que os seus atos ora lhe impõem, com a urgência de que carece para sair do labirinto das paixões em que tem estado, em cujos sítios aspirava os miasmas do ódio, da alucinação, do desespero inominável. A consciência da verdade oferece ao ser consciência lúcida, o erro já lhe não empana o raciocínio e o espírito não mais se conforma com engodos nem aceita ilusões. Impõe-se a si mesmo o imposto do resgate como o impositivo do próprio êxito. Sente que não merece felicidade desonesta e estatuída à base da astúcia, o que representaria impedimento à paz. Refletindo mais demoradamente, exteriorizando pela face do médium a nobreza de linhas da sua face e a harmonia do seu espírito em sublimação, o sábio instrutor concluiu: quando abrimos pequeno orifício num obstáculo que nos impede a visão, desdobra-se exuberante, além do impedimento, o campo largo dos acontecimentos. Penetrando com observação cuidadosa, descortinamos um quase horizonte sem fim, mais além. Assim são os nossos atos, produzem orifícios nas paredes das dificuldades. Uma ação negativa, dirigida contra alguém, talvez não lhe produza danos imediatamente, aquele, no entanto, que foi nossa vítima, pode tomar o petardo e atirá-lo mais adiante, ferindo, desequilibrado, quantos se lhe encontrem ao alcance. Era já um enfermo, sim, esperando alguém que lhe desse o impulso para a prática de desmandos inesperados. Ai, de nós, porém. É semelhante à lição do escândalo, ai de quem o pratique, conquanto necessário, não nos devemos tornar instrumento dele, conforme asseverou Jesus. Também assim atuam o gesto nobre, o pensamento elevado, a palavra edificante. Socorrendo este alguém que está à mercê da ignorância, ou sob a constrição do desespero, ou às portas da loucura, quanto produza ele de futuro em paz e alegria, cheio de esperança e ânimo, deve-o ao Senhor da vida, certamente, e, também, aquele alguém que lhe ofertou o socorro recebido. Estará viajando o impulso da nossa doação através deste ou daquele. Uma agressão de qualquer natureza faz-se antecipar da vibração selvagem do ódio, da ira, da perversão que envolve o que lhe cai nas malhas, predispondo a reação compatível ao atentado que venha experimentar. O plano do socorro e da caridade também exterioriza a energia envolvente que permeia o ser a quem objetiva, e quando o ato alcança eis que ele já está investido da reserva favorável ao registro e aceitação da oferta de amor. Mudando de assento, o amigo espiritual reportou-se à família Soares, elucidando que os processos de desobsessão aos diversos membros do plano exigiriam ainda por algum tempo larga faixa de labor, de forma a doarmos um auxílio mais eficiente ante a aflição de alguém. Fez-se explícito: costumamos interrogar a cata de esclarecimentos. Parecem-nos injustos os sofrimentos de pessoas que se enobrecem pelo trabalho e que alçam voo às regiões do amor, apresentam-se-nos como indébitos ou severamente fortes os tributos de dor a que muitos são convocados, quando estão em renovação, na esfera de trabalhos edificantes, espíritos em santificação surgem-nos carregados de contínuas provas e elas nos parecem demasiadas. Todos esses espíritos, porém, rogaram a oportunidade do resgate no passado, quando se acreditavam capazes. Nem sempre, todavia, quando solicitaram possuíam as necessárias resistências para produzi-los. Vindo as aflições somente agora, quando amam e servem, produzem e ajudam, dispõem do largo patrimônio do amor e da resignação, do conhecimento e da esperança para diminuir-lhes o peso do fardo. A prova chega quando o aluno realizou o curso, obviamente, como consequência natural para a verificação da aprendizagem na seleção dos mais aptos e valorosos. Noutros casos, porém, a enfermidade e a dor são medidas preventivas impeditivas de danos maiores na economia do progresso.
O próprio amor, após examinar os recursos e possibilidades de determinados pacientes da alma, aprofundando neles a observação demorada e comprovando-lhes o pouco aproveitamento das lições da reencarnação com os agravantes dos planos maléficos que acalentam, impossibilita-os de caírem em danos mais graves, comprometimentos mais ásperos para eles mesmos, resolvendo que, por enquanto, para a melhora das suas aquisições, só a doença, o agravamento do seu estado, ensejando, desse modo, enquanto presos ao leito, tempo de meditar e transformar ideias, de buscar o pensamento divino e renovar-se. Diante, pois, dos sofredores deste ou daquele jaz, não nos apressemos em revelações aventureiras quanto às suas causas, para não corrermos o perigo de errar. Em toda e qualquer situação valorizemos a benção do resgate, a lição viva para a aprendizagem valiosa, e submetamo-nos, tranquilos, aos impositivos da lei. Pacientes há, rebeldes de tal monta, que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontram. Cientificados esclarecidos, seguros de que tudo obedece à planificação superior, sejamos o irmão da caridade, do amor, da compaixão, e envolvamos os sofredores que nos buscam nos tecidos da nossa prece e dos nossos sentimentos bons, ajudando e passando. A lei a todos nos alcançará. Predisponhamo-nos pelo bem para o momento do nosso exame, na abençoada escola do progresso. Despedindo-se, o amorável benfeitor deixou-nos em esfera de paz e raciocínios preciosos, que nos capacitariam a entender com segurança e em profundidade os acontecimentos futuros, bem como a logicar com valor em torno de ocorrências passadas, tranquilizando-nos com as revelações sobre a divina justiça e o sublime amor. 13. Solução inesperada. Após 15 dias de internamento no Hospital do Pronto-Socorro, o Sr. Mateus foi trasladado para o lar com expressivos sinais de breve recuperação orgânica. Visitando na primeira oportunidade Competitinga, ouvimos a narrativa dos antecedentes do grave delito de que se fizera vítima, impressionando-nos observar a carga de ódio acumulada na mente e que destilava, prestes a explodir com revolta e desassossego. O Sr. Mateus era um homem de quase 60 anos, sanguíneo, voluntarioso. Perturbado em si mesmo, atravessava a existência carnal saltando de leviandade em leviandade, muitas vezes esquecido dos deveres de esposo e pai, fascinado pelo pano verde, em que se aventurava, atirando fora os parcos recursos que, se aplicados no lar, seriam de alta valia para o bem da família constituída de 6 filhas. Em compensação, Dona Rosa se desdobrava nos deveres domésticos e na costura, até altas horas da noite, para suprir, com o esforço de algumas das filhas, as necessidades domésticas. Irreligioso por temperamento rebelde, sempre descurara dos deveres espirituais para consigo mesmo. Em tempos idos fora excelente artista, recebendo agora uma parca pensão do Montepio a que se vinculara antes, por ter sido considerado inapto a prosseguir na profissão. À medida que a decrepitude das forças se avizinhava e temeroso da desencarnação, fazia-se mais azedo, quase insuportável. Por ocasião do retorno de Mariana ao lar e impressionado com as informações e esclarecimentos de Petitinga sobre a obsessão e os cuidados que todos nos devemos impor para evitar-lhe as tramas infelizes, pareceu modificar o comportamento, por alguns dias. Depois, como se ficasse alucinado, entregou-se a desmandos, e não poucas vezes, assolado pelos desencarnados afins, ameaçava expulsar do lar, quando necessitava de dinheiro para as aventuras, a esposa abnegada e as filhas. O ambiente doméstico, com a sua presença, se fazia pestilencial pelas emanações fluídicas abundantes, que ali campeavam desordenadas. Petitinga, ameno e cortês, após escutar as promessas de desforço do infortunado agredido, relatou-lhe a experiência de Jesus Cristo e as suas lições, sem lograr, de imediato, qualquer resultado. De mente viciada por longos anos de desequilíbrios contínuos, o esposo de Dona Rosa sintonizava na faixa do despautério moral e se permitia o conúbio com os seus antigos comparsas, apresentando-se irredutível nos pontos de vista, na conduta, nas atitudes. Dizia aceitar o concurso do espiritismo, conquanto fosse apenas para libertá-lo mais facilmente do leito, de modo a facultar-lhe de pronto o retorno aos sítios da sua humilhação, retomando a pureza da sua honra.
Solícito, utilizando-se do ensejo, o zeloso amigo convidou-nos a orar e, em sentida peroração, exorou os recursos divinos para aquela família, mas principalmente para o genitor enfermo, rogando a interferência do médico divino que nunca falta, de modo a que o lar dos Soares não fosse arrastado a drama mais grave ou consequências imprevisíveis. As palavras ungidas de emoção vibravam doces no quarto singelo qual música delicada, envolvendo-nos em consoladora esperança. A sintonia natural, espontânea, com as altas esferas se fez imediata, e Saturnino, o abnegado mentor, tomando o comando mental da verdade, proferiu expressiva quão valiosa dissertação sobre os deveres do perdão, como normativa de comportamento para a própria felicidade. Felizes são os que perdoam, enunciou, consciente, porquanto conferem paz a si mesmos e por sua vez liberam da dívida os que os ofenderam, entregando-os, desse modo, às soberanas leis encarregadas da evolução dos homens. Os que perdoam e ajudam conseguem ainda maior galardão, porque amparam os maus e os vencem com a luz da misericórdia. No entanto, aqueles que conservam as mágoas intoxicam-se, envenenam-se, dando causa a graves enfermidades que se desatrelam rigorosas, transformando-se em suplícios demorados, cujos responsáveis, no entanto, são os que cultivam os pensamentos inditosos e se comprazem na semeação da ira e do ódio, absorvendo as próprias emanações tóxicas da mente desalinhada. E os que revidam mal por mal, agressão por agressão, estes já se encontram descambando na direção do abismo, em posição quase irreversível. O amor é pólen que fecunda a vida, enquanto o ódio é gás que a interrompe. A advertência vazada em termos suaves fazia-se severa, não dando margem a controvérsias ou mal-entendimentos de natureza alguma. Conclamou-nos, ainda, o sábio instrutor ao cultivo das boas ideias, à vivência da paz íntima, mediante a elaboração de pensamentos enobrecedores, estimulando-nos à correção mental, de cuja fonte o pensamento procedem os zelos da escravidão ou as asas da liberdade que fechamos às nossas vidas. Antes de afastar-se aplicou, generoso, demorado passe longitudinal no paciente, exortando, mude a ideia do mal em você, meu amigo, antes que a raiva o vença, e esqueça a vingança antes que a vingança o esqueça em situação dolorosa e lamentável. Jesus nos ensinou que, quando estivéssemos orando e mantivéssemos alguma coisa contra alguém, perdoássemos. Ore e perdoe para ter saúde e paz. Dona Rosa, Mariana e Amália, de pé ao nosso lado, orando muito comovidas, deixavam-se arrastar pelas ondas da espiritualidade momentânea no ambiente, banhadas por discreto pranto, qual ocorria com a nós mesmos. Terminado o intercâmbio inesperado e benéfico, Petitinga sem delongas encerrou o trabalho de socorro e, após as despedidas, saímos na direção dos nossos lares. Presinto que informou-me o amigo nosso Mateus experimentará, em benefício dele mesmo, inestimável lição que o convidará à demorada reflexão sobre o destino e a vida que lhe tem transcorrido sem maiores consequências. Todos esses que se dizem indiferentes com referência ao problema da fé, acobardam-se dolorosamente ante as realidades da desencarnação. Acomodados à irresponsabilidade como vivem, quando neles irrompem os clarões prenunciadores do novo dia, ou chegam as primeiras sombras da travessia pelo vale da morte, debatem-se aflitos, esbravejam, fazem promessas, negociam. Como suporta Dona Rosa? Indaguei. Tão pesada carga em ombros frágeis quais os seus, pelo que estou informado, explicou o prestimoso. Pelos nossos benfeitores espirituais, ela foi-lhe mãe. Marcos, capítulo 9, versículo 25. Nota do autor espiritual. Descuidada em vida próxima, no pretérito. Acompanhando da espiritualidade, de queda em queda, acumpliciado com os pesados débitos da última existência, após a fuga para a Bélgica, que redundou em homicídio nefando, do qual deve ter sido vítima aquele que ora lhe ergueu a mão fratricida em cuja reencarnação escapou à justiça por se ter evadido do país, ela, apiedada, rogou a oportunidade de ser-lhe esposa, recebendo nos braços como filhos os inimigos de ambos. Para, então, pelo exemplo da paciência, da humildade e da submissão, ressarcir o crime da irresponsabilidade junto a ele, e chamá-lo à observância dos deveres de que se descura assintosamente.
Como podemos observar, o caráter exaltado de que dá mostras, o mau humor contínuo de que se reveste, atestam o fogoso espírito encarcerado, sem possibilidades de revelar-se em toda a pujança do seu primitivismo. Ela, no entanto, avança vitoriosa, e creio mesmo que o seu sacrifício e a sua fidelidade aos postulados que abraça no Espiritismo terminarão por vencer galhardamente o opositor, conduzindo-o à retidão de princípios. Vale considerar que a sua folha de méritos é igualmente apreciável. O martírio maternal que tem experimentado na atual conjuntura consagra nesta vida, reabilitando-a da negligência de equivalente compromisso no pretérito. Carinhosamente amparada pelos seus afeiçoados no plano espiritual, ela adquire forças para compensar os desgastes na luta ferrenha do lar atormentado, invadido por infelizes visitadores espirituais, que ali teimam por fazer morada, graças aos demais familiares residentes. De certo modo isolada, tanto quanto as meninas Mariana e Amália, dos miasmas fluídicos do ninho doméstico, criaram já sua própria psicosfera pessoal, que as isenta das agressões dos desencarnados menos afortunados. Como você observa, Mariana tem se revelado dedicada cooperadora da nossa casa e, logo mais, estará devotada ao exercício da mediunidade socorrista, conforme esperamos, adquirindo valiosos recursos para a manutenção da saúde e da paz. Amália, cumpridora dos seus deveres de filha e irmã, é excelente servidora, ganhando fora do lar em trabalho modesto e honrado o pão, mediante cuja cooperação ajuda a manutenção das demais irmãs. A contabilidade divina dispõe, também, dos métodos de correção benéfica dos depósitos a favor dos titulados nos seus livros. Reflexionando, verifiquei a legitimidade e o acerto dos conceitos emitidos, ao nos despedirmos. Os dias transcorriam absorvendo-nos nas atividades múltiplas a que nos filiáramos, quando Petitinga voltou a convidar-nos a retomar o lar da família Soares, atendendo a aflita apelação de Dona Rosa. Quando lá chegamos, a veneranda senhora recebeu-nos macerada de sofrimento. O esposo encontrava-se quase agonizante. O médico saíra havia pouco do lar, informando que o prognóstico era desalentador. Ficara hemiplégico, apresentando o doloroso aspecto do desastre orgânico. Todo um lado estava paralisado e os estertores agônicos de que dava mostras, semidesfalecido, confrangiam a alma. O próprio médico se dizia sem esperanças. Muito mais entristecedor era o quadro aflitivo do lar. A sofrida matrona, com a imensa carga das noites indormidas e os esforços sobre-humanos para manter a família, definhava sob a aspereza das rudes provações. Petitinga ouviu-a demoradamente, com paciência, enquanto, na sala de refeição, a esposa e mãe narrava a quase tragédia que resultara no não menos danoso problema que agora defrontávamos. Conquanto a sua humildade e carinho, fora constrangida a admoestar a filha Marta, que continuava nas arriscadas aventuras de feticismo. Às vésperas, quando chegara, noite avançada, a genitora lhe reprochara o comportamento, advertindo-a quanto à cooperação que deveria oferecer para a paz do lar e a recuperação do pai enfermo, que vencia o primeiro mês da agressão com ótimos resultados, quase recuperado. Rogou-lhe ajuda espiritual, através da prece e da mudança de atitude em relação à fé, a fim de que os mensageiros invisíveis pudessem renovar a atmosfera da vida familiar, modificando o carreiro das provações que todos experimentavam como consequência funesta dos erros passados. Suplicava-lhe não se adentrasse mais no emaranhado labirinto de trevas por onde seguia. Fora o bastante. A filha, possessa, desrespeitosa, agrediu-a moralmente com palavras fortes e azedas, transformando em altercação violenta o que não passava de sereno convite materno à reflexão, à dignidade, ao equilíbrio. Furiosa, tentou agredir fisicamente a mãe que lhe estava em frente, não conseguindo o intento, graças à interferência providencial de Amália e Mariana, que lhe correram em auxílio. As forças negativas de que se fazia habitualmente instrumento irromperam intempestivas e o Sr. Mateus, acordado subitamente, ouvindo o clamor e a balbúrdia, levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado, colérico, armado com uma acha ameaçadora. A poucos passos, cambaleou e tombou ao solo. Fora indescritível a cena.
A ferida cirúrgica, ainda não cicatrizada de todo, voltou a sangrar e, tomadas providências de imediato, retornou ao pronto-socorro. Lá, foram aplicados os recursos compatíveis ao caso e, no momento, se encontrava na tenda de oxigênio, lutando pela sobrevivência do corpo, com diagnóstico de embolia cerebral. Receava a nobre senhora não suportar as últimas dores. Encontrava-se enferma, e embora não desfalecesse na fé, em circunstância alguma, acusava-se cansada, receosa, desalentada. Vencida por choro convulsivo, apoiou-se no intimorato espírita e, sob a sua aura fortificante, dele recebeu a energia revigorante de que necessitava. Paulatinamente foi se acalmando, recompondo-se. Além do esposo nesse estado de desespero, Marta recolhera-se ao quarto, possessa pelo ódio surdo, recusando-se a sair. Mesmo sabendo do que acontecera ao pai, reagia contra ele, continuando na tônica da revolta. Depois de alguns instantes de reflexão, Petitinga convidou-nos a acompanhá-lo à peça em que Marta se demorava, e, com a autoridade moral que o aureolava, saudou-a. Conquanto não fosse correspondido, o seu verbo correto advertiu-a: Marta, minha filha, o dever da solidariedade induz-me a procurá-la, em nome de sua aflita mãe e do seu pai agonizante. Não nos animam quaisquer propósitos de invectivá-la, tecendo considerações injuriosas ou censuráveis aos últimos acontecimentos que abalaram este lar. Nutrimos o são desejo de lutar para que não se acumulem danos sobre novos danos numa avalanche de gravames mais desesperadores, cada vez piores. Você sabe por experiência pessoal que a morte ou entrada na vida, reexame de atos, reencontro com a consciência, mesmo quando esta é desentorpecida pela ignorância ou anestesiada pelo crime. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual e, consequentemente, pai, mãe, familiares e amigos são peças importantes, indispensáveis para a nossa evolução. Como nos comportamos em relação a eles, oneramos-nos ou não de responsabilidades negativas novas, que atiramos na direção do futuro. Por isso e por muitas outras razões, você não se pode manter na posição em que se refugia agora, na qual se vem sustentando até aqui. A filha mais velha do Soares continuava silenciosa, emitindo raios de surda dólera resfriada a custo. Perfeitamente senhor da situação, Petitinga propôs, se você nos permite, filha, aplicar-lhe-emos passes magnéticos para ajudá-la na difícil decisão e sustentá-la nas provas que lhe advirão como resultado da sua teimosia. Oraremos juntos, encontraremos Jesus que nos oferecerá braço amigo para prosseguir e venceremos o caminho da reforma íntima sob o divino amparo. Vencendo o mórbido silêncio, Marta rugiu: agradeço o seu interesse. Encontro-me muito bem e estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Demonstrando a perícia em lidar com obsessos e obsessores, o então presidente da União Espírita Baiana, muito calmo, respondeu: deixá-la-íamos no sossego a que você se refere, caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lar. Aqui estamos em nome de sua genitora, que arca com o ônus de pesados sofrimentos, exercendo a função de mãe e pai para que o lar não padeça miséria econômica nem moral. Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribui? Já que você não ajuda, não tem qualquer direito de criar dificuldades. Você é adulta e tem responsabilidades perante a vida. Não deslustre mais a sua consciência, teimando em perseverar no erro espontaneamente aceito. Ajude-nos, filha, a ajudá-la. Não necessito do Senhor. Eu tenho os meus guias. Poderosos, eles são as forças atuantes da natureza, indestrutíveis, governam o mundo, rigorosos, sabem fazer e desfazer. E por que não lhes roga auxílio para ser útil e nobre, socorrer e amparar quem lhe ofereceu a roupa carnal? Por que não asseguraram ontem, impedindo o desfecho deplorável que a sua atitude violenta gerou, porque eles são violentos, vingadores e conseguem imediatamente o que a tolerância e o amor não lobrigam. Estivesse a mim entregue a solução dos problemas daqui, já os teria resolvido desde há muito. Creio, Senhor, que eu não me sinto magoada, verificando que as forças de que sou possuidora, na minha casa, não merecem consideração.
Tenho clientes que lograram resultados muito bons com os meus recursos e os meus guias me prometem, ou o meu povo se lhe submete ou eles os acabam. Tais espíritos, minha filha, não são guias, são cegos arrastando cegos ao abismo em que todos se precipitarão. Abastardados pela ignorância demoram-se na animalidade, exigindo retribuições materiais por se comprazerem nos fluidos densos e grosseiros de que se não podem libertar. Odiando-se a si mesmos, estabelecem o clima do ódio e, revoltados nos recônditos do ser, espalham rebeldia, ameaçadores, para governarem sob as nuvens sombrias do medo. Fracos, procuram dividir para imperar. Dizendo-se temíveis, vivem temerosos, fugindo à consciência e descendo cada vez a vexames maiores nos quais se enredem, infelizes. Não, filha, não são poderosos, nem indestrutíveis, nem rigorosos, são primitivos que a vampirizam e se nutrem do plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis dos seus ardis e mancomunações, pois saiba que eles podem fazer o que os senhores jamais conseguiriam. Libertam as vítimas da obsessão pela força, arrancando os seus perseguidores com os poderes que possuem. E os senhores, que fazem, a violência não liberta e a força não convence. A vitória do poder da força é ilusório, porque ela mesma gera a força da reação que a destrói. O que você diz ser libertação em caso de obsessão, invariavelmente são ardis de que se utilizam os benfeitores com os agressores, vivendo o mesmo tônus vibratório, combinam uma libertação falsa, dando a sensação de liberdade àqueles que lhes estão nas tenazes, para voltarem depois mais violentos, perturbados e perturbadores. Outras vezes investem com recursos próprios de que se utilizam, e, odientos, apavoram os outros perseguidores, transferindo o pagamento do enredado na obsessão para clima mais danoso e mais difícil. Portanto, não se iluda, a sombra sobre a sombra não produz claridade. Uma gota de luz vence a treva, todavia, a abundância da segunda nada consegue em relação à primeira. A impiedade nada produz. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais, a do espírito superior, a que produz a emissão vibratória de alta frequência, que atua como força realmente poderosa, capaz de influir decisivamente na esfera das causas e, pois, consequentemente, no campo dos efeitos. Recorde-se de Jesus ante o endemoninhado gadareno, o moço que sofria de ataques, as febres da sogra de Pedro, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. Seria necessário ir adiante? Lembre-se da sua força diante dos maus, dos falsos poderosos da terra. O amor é o pão da vida e, como escasseia, a esperança da humanidade cambaleia nas sombras da violência temporária, pois que o reino do amor logo advirá. Unamo-nos desde já, minha filha, no mesmo ideal de serviço, e liberte suas forças psíquicas das constrições que a infelicitam, oferecendo-as a Jesus, enquanto urge tempo, iniciando vida nova a seu próprio benefício. Não ouvide, neste momento, que o seu genitor agonizante entre a vida e a morte, ou como também poderíamos dizer entre a morte e a vida nova, em partindo, poderá deixar em você pesados crepes de remorso, de arrependimento tardio, improdutivo, inquietador. Agora é o momento, é tempo de reabilitar-se. Saia da noite e rume na busca do dia. Ore num disse de reconforto. Não transfira o seu instante de felicidade. Iremos convidar sua mãe a acompanhar-nos na oração e dê começo, já agora, à sua ressurreição, a um renascimento espiritual. O poder dos argumentos e a força moral do velho doutrinador acalmaram a atormentada e, a um sinal, dispusemo-nos a buscar Dona Rosa, que esperava do lado de fora, sendo introduzida no recinto em que estávamos. Solicitado a oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. Enquanto isso, o apóstolo da caridade espiritual ministrava recursos fluídicos e magnéticos na sensitiva comprometida. Depois da cuidadosa operação espiritual, levantou-se, visivelmente emocionada, agradeceu, comprometendo-se a visitar o genitor e meditar nas novas diretrizes que se lhe deparavam naquelas dolorosas circunstâncias. O poder da oração. Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente dos recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. Cumpridos os deveres no lar dos Soares, demandamos o Hospital do Pronto Socorro para uma visita ao Sr. Mateus, considerando ser aquele o dia permitido.
Conquanto se encontrasse em repouso absoluto, em câmara separada, Petitinga conseguiu do médico de plantão, com quem mantinha relações de amizade, permissão para orar em silêncio junto ao leito do paciente, no que foi atendido. Conforme descrevera o médico amigo da família, o estado do pai de Mariana era deplorável. A respiração entrecortada por esgares dolorosos, as marcas da paralisia de todo um lado do corpo, denotavam a gravidade do problema. Embora compungido, Petitinga, tranquilo, recolheu-se em oração, no que o acompanhamos silenciosamente. Transcorridos alguns minutos, retiramo-nos, fiéis ao compromisso de evitar perturbar o enfermo. Já na rua o admirável sensitivo esclareceu-nos que notara a presença de Saturnino e do irmão Glaucus que ali estavam amparando o paciente e o assistindo, tendo registrado a intuição de que ele se recuperaria paulatinamente, através do tempo. Aquele era um sublime recurso de que se utilizava a lei para ajudar o ancião temperamental na construção da própria felicidade eterna. Não havia como duvidar da divina providência. 14. O Cristo Consolador. Ante a impossibilidade de o Sr. Mateus continuar no hospital do pronto-socorro e a família não o poder manter num nosocômio particular, após transcorridos 20 dias do acidente que o prostrara, foi recambiado ao lar. Embora o quadro se apresentasse pouco animador, ele conseguia falar com muita dificuldade, denotando perfeita lucidez. Dona Rosa, fatigada pelas tarefas costumeiras, agora adicionaria ao labor normal o encargo de enfermagem difícil, junto ao companheiro prostrado pela embolia cerebral, que exigia imenso repouso, ambiente de calma e refazimento, assistência contínua e devotada. Simultaneamente, porém, o socorro divino não tardou. O refazimento psíquico de Mariana fê-la reconsiderar as atitudes íntimas de animosidade mantidas contra o genitor, e, à medida que o conhecimento espírita lhe penetrava a mente e o coração, renovava-se-lhe a paisagem interior, o contato com as lições sublimes do Cristo fazia-a modificar-se inteiramente. Desde as primeiras horas da chegada do Sr. Mateus ao lar, tornou-se voluntariamente a companhia generosa, ajudando na higiene, mantendo os horários dos medicamentos, substituindo a mãe ao lado dele, enquanto esta cuidava do ministério do lar. Adalberto, por sua vez, que já frequentava a casa, desde os dias mais difíceis da enfermidade da namorada, interessado cada vez mais pela doutrina dos espíritos, foi se transformando em filho do hemiplégico que, ante o carinho perseverante dos que lhe cercavam o leito, começou a apresentar sinais comovedores de renovação espiritual. Amália, fiel aos deveres do lar e dentro deste, era as mãos que traziam as moedas para as aquisições imediatas, enquanto Marta, que passara uma atitude de maior reflexão, depois da entrevista com Petitinga se pôs a ajudar a genitora nas costuras, no lar e na arte do bordado, aumentando a receita doméstica de forma expressiva. Na próxima visita que fizemos à família Soares, o ambiente se encontrava significativamente modificado. Dona Rosa nos confessou a sua alegria, embora a soma de preocupações que a martirizavam ante a enfermidade do esposo e os problemas naturais, disso decorrentes. Desde os primeiros momentos mais aflitivos, porém, as mãos da caridade, através de Petitinga, começaram a doar o socorro material, em nome do Círculo dos Irmãos da Fé, de forma a diminuir a crueza das provações naquela casa. Na oportunidade da nossa visita, o amoroso amigo dos sofredores interrogou Marta, quanto à reaproximação com o genitor. Esta, muito constrangida, respondeu: sinto-me nervosa, agitada interiormente. Falou, encabulada, receio um novo atrito, no momento de fazer as pazes, caso papai não me receba como de direito. Encontro-me conflitada em relação à prática infeliz a que me vinculei por largos anos. Tudo me parece, agora, um despertar de cruel pesadelo, no qual eu jornadeasse atada a cordas grossas que me conduziam, inexoravelmente cega, trôpega, de mente assolada por alucinações indescritíveis. A esquimbandista começou a chorar, o corpo foi tomado por contrações constrangedoras, e, mesmo refriando a aflição, sentia-se-lhe a dor selvagem que a despedaçava interiormente. Petitinga envolveu-a em ondas de carinho e ternura, acercando-se dela e buscando acalmá-la com palavras de esperança. Marta, minha filha, o Evangelho afirmou convicto é porta de luz para os que gemem na escuridão.
caminho redentor que se abre em oportunidades múltiplas para todos nós, os trânsfugas dos deveres sublimes. O desconhecimento do Espiritismo por parte de alguns adeptos, na atualidade, que lhe não penetraram as lições preciosas, ou que se ligaram às lides espiritistas para atendimento de interesses imediatos, materiais, confirmando desse modo a ausência do estudo e da meditação das bases da doutrina, vem gerando inomináveis confusões. Expõe, por exemplo, alguns desses adeptos, que diante de entidades muito infelizes, perseguidores violentos, obsessores vigorosos, são necessárias providências fora dos arraiais da doutrina, em cujos sítios são submetidos tais espíritos a processos de terror, de força, e a práticas estranhas, que os atemorizam, e por meio das quais os prendem longe das suas vítimas. Arrematada loucura. A severidade das leis de causa e efeito são elucidação imediata a essa informação descabida. Em toda obsessão há cobrador, porque há devedor. Libertar este e prejudicar aquele seria puni-lo outra vez, a ele que foi vítima anterior.